de um hospital geral, né? Além da prestação de serviço. E aí a gente espera que esse seja o primeiro encontro de muitos que a gente possa ter, inclusive a gente do NEP, né, do Grupo de Extensão de Pesquisa do Hospital, de Pesquisa, está bastante aberto a sugestões, quem perceber necessidades. A ideia é que a gente possa, junto, como já vem acontecendo desde 3 anos atrás, quando o hospital foi inaugurado, né, fazer uma construção coletiva mesmo do nosso hospital de ensino. Bom, bom dia a todas e todos. Já fui apresentado aí, né? Quer dizer, me apresento ali como Chico Barbosa, um peregrino da vida, porque eu tive muitas oportunidades, graças ao UERJ, sem sombra de dúvida, né? E vou falar um pouco sobre isso. E nos últimos 45 anos, né? Quer dizer que fez esse ano, eu tenho me envolvido muito com hospitais de ensino, né? No hospital universitário. Eu era residente R1, quando teve o primeiro convênio, a primeira política nacional para os hospitais universitários de ensino, e o Pedro Ernesto, eu vou comentar isso mais à frente, foi o primeiro hospital. Eu era residente de clínica médica lá, né? E essa oportunidade, né, da gente falar, e aí eu vou convidar vocês a fazer uma viagem no tempo aí comigo, quando começou, quando o hospital criou esse vínculo do hospital com o ensino médico, né, e depois foi se estendendo, né, mas a gente vai falar um pouco disso, né. Quer dizer, como surgiu essa relação do hospital com o ensino médico, né? Segundo Foucault, um dos métodos de pesquisa dele é a arqueologia do saber, né? Então ele busca, através da história, tudo, aonde que surgiu esse vínculo. E no livro Nascimento da Clínica, que é um dos livros mais importantes dele, principalmente para a gente, né? Ele tem esse momento que ele fixa no final, nos últimos 10, 15, 20 anos do século XVIII, né? Esse link, né? Que ele descreve dessa maneira. A linguagem é um pouco rebuscada, é uma sociologia misturado com um filosofês e também com... e que é realmente muito interessante, mas ele fala que esse retorno à clínica, a clínica que existia, a clínica já existia, né, no nascimento da clínica, com o desenvolvimento da anatomia patológica, que veio a configurar o chamado modelo anatomoclínico que dominou todo o Ocidente, né, no ensino médico, e ainda grande parte das faculdades segue ainda esse modelo, né, nos últimos 200 anos, né, mais de 200 anos, a gente vem sendo utilizado, fortalecido com isso. Bom, então esse retorno à clínica é de fato a primeira organização de um campo médico simultaneamente misto e fundamental. Misto porque a experiência hospitalar, em sua prática cotidiana, nele encontra a forma geral de uma pedagogia, né? Aí já começa a fazer esse link aí, mas também fundamental, pois diferentemente das clínicas que existiam antes, o médico não frequentava hospitais, os hospitais que existiam antes, né? O médico frequentava as casas, alguns locais de atendimento, mas não era hospital. O hospital era um local de caridade, de receber, acolher doentes, né? Mas para morrer mesmo, e também para atender os viajantes, etc. e tal, que chegavam desesperados daquela comunidade, então tinha, em geral, sempre com ordem religiosa em torno dele, a gente vai comentar sobre isso, né? Então não se trata do posterior encontro entre uma experiência já formada, ou seja, o médico experiente, tudo, e uma ignorância a informar, o aprendiz, né? Que vai se tornar médico também. Trata-se de uma nova disposição dos objetos do saber, né? Um domínio onde a verdade se ensina por si mesma. E da mesma maneira, ao olhar do observador experimentado,
o médico, e do aprendiz ainda ingênuo. Tanto para um quanto para o outro, só existe uma linguagem. Surge essa nova linguagem chamada o hospital. É a visão do que Foucault coloca. Onde a série de doentes examinados é em si mesma escola, né? Aí ele faz esse link, é um dos capítulos dele que chama A Lição dos Hospitais, é o título do capítulo do Nascimento da Clínica, né? Bom, e esse processo foi se desenvolvendo, e no início do século XX, né, tem essa frase aí, Sir William Osler, foi no final do século XIX e início do século XX, né? Ele iniciou o ensino dele na Universidade de McGill, no Canadá, né? E depois foi para John Hopkins, e sem dúvida nenhuma ele foi talvez a pessoa que mais influenciou quem vai fazer uma verdadeira mudança na educação médica, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas em 1901 ele já dizia, na mente dos responsáveis por certos hospitais, prevalece a noção estúpida e errônea de que a presença de estudantes é prejudicial aos interesses do paciente. Tem muita gente que resistia, e ainda resiste, né, a presença de estudantes no hospital. É exatamente o contrário. Eu iria mais longe e diria que nenhum hospital pode desempenhar completamente sua missão se não for um centro de instrução de estudantes e médicos, né? Isso, em 1901, tinha essa visão de que todo hospital deveria ser um hospital de ensino, né? Quer dizer, bom, em 1910, Abraham Flexner, que não era médico, era pedagogo, ele tinha um irmão médico que era professor, que foi professor também da John Hopkins, né? Mas ele era um pedagogo, ele foi encomendado a ele fazer um estudo sobre a educação médica americana e fazer um projeto para ver o que... e ele visitou, junto com a equipe, 155 escolas médicas, que eram as que existiam nos Estados Unidos e no Canadá, né? E fez esse relatório Flexner, onde ele propõe, das 155, fechar mais de 100, por falta de condições de uso, dentro da visão que ele estabeleceu. Muitas escolas médicas não eram baseadas na ciência, né? Muitas escolas médicas não tinham nem sequer um espaço de ensino, alguma coisa assim, né? Então, tinha todo tipo de charlatanismo também, que depois foi configurado, e tinha também algumas outras coisas, quer dizer, tanto foi muito criticado a postura dele de fechar, desativar algumas escolas. Por quê? O que ele estabeleceu? Ele dizia que uma escola médica tinha, e aí a John Hopkins e Harvard foram fundamental, serviram de modelo para a idealização dele, né? Tinha que estar ligada a uma universidade, uma escola médica, tinha que ter o seu hospital, né? E tinha que ter laboratórios de ensino e pesquisa, né? Então ele colocou essa questão, e que o próprio hospital seria um tipo de laboratório de ensino e pesquisa, e até considerado um tipo especial de unidade acadêmica, né? Era a visão que ele colocou aí, por isso que ele propôs extinguir tantas faculdades. Não conseguiu, evidentemente, fechar mais de 100, mas fecharam as 60 e poucas faculdades, foram desativadas por não enquadrar, por ficar muito distante. As outras procuraram enquadrar. O Brasil, nessa época, só tinha 3 escolas médicas, em 1910, né? Que era a Federal da Bahia, hoje Federal da Bahia, né? A UFRJ hoje, né? E a Federal do Rio Grande do Sul hoje, que era até particular, né? Antes de ser incorporado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E só tinha essas 3. E a primeira escola aberta, né, já dentro do relatório Flex, foi a USP, né? Porque, inclusive, só conseguiu isso, e havia uma resistência muito grande aqui no Brasil em abrir escolas naquela época, né? Quer dizer, apenas 3 escolas num país desse tamanho, né? E a resistência era grande. Só foi aberta a partir de 1911 por causa da lei Rivadavia Correia, que
uma lei de reforma do ensino que permitiu que abrisse escolas particulares. Mas a USP foi a única das 9 escolas abertas até a Faculdade de Ciências Médicas que era pública, só entrou em funcionamento graças ao recurso privado da Fundação Rockefeller, né? Que até importou professores do exterior, né? Então, e aí começou, mas dentro sempre na hegemonia desse modelo anátomo-clínico que o próprio Flexner reforçou. Por isso que ele também é muito criticado muitas vezes, né? Bom, vamos ver no Brasil o que aconteceu. O primeiro hospital do Brasil surgiu em 1540. 40 anos foi o hospital, cadê a nossa pernambucana aqui, de Olinda, né? Mas que foi destruído pelos holandeses, pela invasão holandesa, né? Então ele deixou de funcionar, mas 3 anos depois foi o segundo hospital aberto aqui no Brasil. Mas continuo insistindo, não era um hospital frequentado por médicos. Eventualmente o médico podia ir lá, mas não era um trabalho que ele realizava dentro do hospital, né? Que foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos, né? Que nos anos 50 abriu um curso de medicina, né? Com todas as mudanças que foram agregando aí na história das Santas Casas, né? Bom, e de um modo geral, todas as Santas Casas serviam de campo de ensino, não existia hospital próprio de ensino. A gente vai falar mais na frente quando que surge isso. E isso havia uma convivência bastante razoável até o final da Segunda Guerra Mundial, quando já a indústria farmacêutica mais consolidada, a indústria de equipamentos, tudo, começaram os conflitos entre as mesas diretoras das Santas Casas com os professores catedráticos, né, que queriam novas tecnologias que já estavam acontecendo, queriam novos medicamentos também, e evidentemente a mesa diretora que tinha outras finalidades, as Santas Casas tinham outras finalidades, inclusive eu sempre comento, uma das grandes, praticamente todas as Santas Casas administravam também os cemitérios na cidade, né? Quer dizer, e ela tinha uma visão da caridade, de uma série de outros aspectos, religiosa mesmo, uma questão religiosa. Então, e isso, a partir de 1940, e acentuando no final da Segunda Guerra Mundial, começaram as faculdades a exigir seus hospitais próprios, a lutar por ter os hospitais próprios. O primeiro hospital universitário, o hospital de clínicas, né, que surgiu foi o Hospital da USP, inaugurado em 1944. Né? Em 1926, a antiga Universidade do Brasil, ainda não era a Universidade do Brasil, mas a Faculdade Nacional de Medicina, tentou um hospital. Né? Começou, inclusive foi o esqueleto lá da UERJ, começou a ser criado, mas os professores também não queriam ali, não queriam sair da Zona Sul, Flamengo, Bom Corvo Filho, enfim, daí da própria Santa Casa, né, que cada um grande parte dos professores tinha seu serviço lá, né. E aí, nesse período, começou a pressão pela construção de hospitais universitários ou incorporação, como foi o caso do Pedro Ernesto. O Hospital Universitário Pedro Ernesto era da Secretaria do Distrito Federal e depois da Secretaria do Estado da Guanabara, que tinha acabado de ser criado. E em 62 ele foi transferido, né, foi cedido, né, para a Faculdade de Ciências Médicas e Universidade do Estado de Guanabara. Tá? Muitos também foram adaptados. O hospital, por exemplo, da Unesp em Botucatu ia ser um sanatório imenso para tuberculosos, etc. Outros também eram hospitais com outras finalidades e que foram ao longo do tempo sendo incorporados. Como é o caso também de um outro Hospital Júlio Miller da Universidade Federal de Mato Grosso. Né? E essas pressões foram sempre intensas. Alguns hospitais foram construídos com essa finalidade, como o caso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Que antes utilizava a Santa Casa, assim como antes da criação da USP era a Santa Casa lá, que também nos anos 60
ela criou o curso de Medicina Santa Casa de São Paulo, né? Bom, falando dessa criação e a consolidação, desde o início começam a surgir os problemas de sustentabilidade dos hospitais. Na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, o legislador, preocupado com os recursos que o hospital poderia, em função da emergência das situações, tirar da educação, ele já estabeleceu aí que os gastos com assistência social e hospitalar não sejam considerados despesas com o ensino, mesmo quando ligados a este. Então, a LDB já impedia que recursos da educação fosse para os hospitais, mesmo pertencentes à universidade, à própria Faculdade de Medicina. Bom, mas só que nos anos 60 a indústria farmacêutica de equipamentos praticamente explodiu, né? Começou a produzir muito. É bom lembrar que nos anos 50, com o desenvolvimento e a aplicação dos transistores, e nos anos 60 já do microchip, né? Que começa, isso rapidamente vai reforçar, né, a complexidade do hospital, surgir novos equipamentos, cada vez mais caros também, e começa a ascender os custos e a inflação hospitalar, que depois a gente convive com ela até hoje e vai continuar convivendo, assim como o preço de equipamentos, né? Tanto que já tinha muitas faculdades, muitas universidades, já tinham hospitais, né, próprios, sempre com gastos, sempre com crises periódicas, né? O próprio Pedro Ernesto já nasceu, começou em crise, depois entrou em crise no final dos anos 60, e aí o governo militar, né, lança esse decreto no dia 1º de outubro de 69, né, há 55 anos atrás, né, evitar-se-á a construção de novos hospitais de clínicas. Os alunos que se destinarem ao ciclo profissional poderão prosseguir sua formação em unidades não necessariamente pertencentes às universidades, mas por elas utilizados mediante convênio. Isso foi uma liberação para os hospitais do antigo INPS, né, já nessa época, né, que era o IAPTEC, IAPM, que tudo foi, que era o Marítimos, lá que é o Andaraí hoje, e IAPC, que é o Ipanema, IAPB dos bancários, que era o Lagoa, enfim, o IPASE, todos eles foram acolhendo estudantes ao longo desse período todo aí, e as universidades, especialmente as particulares, né, liberadas, vamos dizer, de ter seu hospital próprio, né. Bom, continuando, em 1974, eu até adiantei isso aqui, teve a primeira política, a crise, os hospitais estavam em crise, então surgiu a primeira política, e aí é fundamental a gente lembrar, né, que o primeiro hospital a assinar esse convênio MEC-MPS, juntamente com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, isso é importante lembrar, porque o Paraná tinha facilidade porque o presidente do INPS, né, era o Reinhold Stefanes, né? Mas quem foi o ideólogo dessa política para os hospitais de ensino, que desenhou esse convênio global, foi o professor Jaime Landman, né, da Faculdade de Ciências Médicas. Na época, em 1974, ele acumulava a direção do hospital com a direção da faculdade, né? Da Faculdade de Ciências Médicas da UEG ainda, 74 ainda era o UEG, né? Em 75, também já no governo Geisel, surge essa lei, que é a Lei do Sistema Nacional de Saúde, né? E foi o mesmo ano que essa lei também foi discutida, debatida na 5ª Conferência Nacional de Saúde. Já estava naquele momento do regime militar de abertura lenta, gradual, segura, enfim, né? Em 76 tem um projeto muito interessante, mas também que teve muita dificuldade de sustentabilidade, porque logo o país também entrou em crise, a Previdência, que era que tinha mais recursos, também entrou em crise, que era o PIAS, um programa de interiorização de serviços de saúde. A ideia de levar unidades básicas de saúde a todos os municípios e tudo,
Isso em 1976. Né? 77, a Previdência em plena crise, a solução foi novamente criar um Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SINPAS, e foi criado, portanto, o INAMPS nessa ocasião, como autarquia, assim como o IAPAS. O IAPAS é o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social e o INAMPS da Saúde, né? Junto com outros órgãos, como DataPrev e tudo, compuseram o SINPAS e o próprio INSS, né? Em 79 teve a 7ª Conferência Nacional de Saúde, que foi discutido o Prev-Saúde. Né? O Prev-Saúde seria uma extensão das ações de saúde por meio dos serviços básicos. Já era um primeiro embriãozinho do que veio a ser depois o Programa de Saúde da Família, a Estratégia de Saúde, a Estratégia de Saúde da Família. Né? Mas era uma forma também de levar serviços básicos aos municípios, mas foi um natimorto, né? Ele nasceu, mas não foi adiante também, porque o governo estava em crise, a Previdência, que era que tinha mais recursos, também estava em crise. Né? Bom, e aí, já em 75, né, no Conselho de Reitores da Universidade Brasileira, o professor Horácio Quiniz de Mello, nessa ocasião ele era diretor da Escola Paulista de Medicina e, ao mesmo tempo, também presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, né? E o CRUB é Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras. Ele fez esse trecho aqui, que é muito mostrando a dificuldade do custeio, né? Se o problema da construção de do hospital-escola é muito sério para uma universidade, mais sério ainda é o problema de sua manutenção. Calcula-se que um hospital custa por ano para manter-se de 50% a 75% do custo de sua construção. Assim, o término da construção de um hospital universitário, na realidade, não resolve o problema. Muito pelo contrário, cria o problema. E esse a gente sabe que é a grande dificuldade de sustentabilidade dos hospitais, que oscilam, né? O Pederneiras já teve quase fechando, depois volta, cresce. Hoje ele está numa situação mais privilegiada, mas também é sempre complicado, né? Bom, e aí eu vou passar um pouco rápido nisso aí, né? Esse decreto também foi outra tentativa de resolver, de regulamentar e, ao mesmo tempo, também de racionalizar os custos com a saúde, né? E o governo ainda regime militar, em 81, o presidente João Figueiredo cria o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, né? É bom lembrar que o Ministério da Saúde, às vezes, mal atingia 1% do orçamento da União, né, os recursos do Ministério da Saúde. Né. O grosso dos recursos estava na Previdência Social, no Fundo da Previdência Social, e o INAMPS era o que tinha um volume significativo de recursos. E aí o CONASP veio, né, e é muito importante, porque o presidente do CONASP foi o professor Luiz Salles da Fonseca, que na época ele era o diretor do IPASE, ele foi várias vezes diretor-geral do Hospital Servidores do Estado, né? Ele assume, ele era um médico também dos presidentes, né, de modo geral. Os servidores do Estado tinham um andar que era só para atender a alta burocracia brasileira, né? Então, e ele montou essa equipe e fez um trabalho que foi criado a CIPLAN em 81 também. CIPLAN é a Comissão Interministerial de Planejamento, né, que se desdobrava nos estados e municípios, em equivalentes, a CIS, Comissão Interinstitucional de Saúde, e a CIMES, no município, Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde, né. Isso aí é a organização para a questão das ações integradas de saúde, que foi o primeiro embrião operacional do SUS, né? Isso ainda começou no regime militar. Às vezes as pessoas esquecem, mas esse processo foi muito importante, né? E a CIPLAN, ela era nada menos, era o representante de cada ministério na CIPLAN, e quando foi criada era apenas 3, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social e Ministério da Educação, né? Depois, em 85, entrou o Ministério do Trabalho, né? Em 85 termina o regime militar
E aí acontece um aspecto bastante interessante, né? Porque terminou, mas as ações integradas de saúde foram dinamizadas, né, colocadas como prioridade para o novo governo, tanto na Previdência quanto na saúde também, né? E foi o ano também que Ezio Cordeiro assumiu a presidência do INAMPS, né? Que era onde que tinha esse volume grande de recursos, né? Em 86 tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? E em 86 também foi criada a 2ª política para os hospitais universitários de ensino, pelo INAMPS, né? Aí basicamente liderado por Ezio Cordeiro, né? Que foi criado o IVH. O IVH era Índice de Valorização Hospitalar, né? Que era para financiar, vamos dizer, as autorizações de internação hospitalar, o atendimento hospitalar de um modo geral e também ambulatorial, né? E criado os IVDs, exclusivo para hospitais de ensino. Só os hospitais considerados de ensino é que tinha esse índice de valorização. Para vocês terem uma ideia, o IVH era uma tabela que variava de 1 a 1,8 para os hospitais comuns, né? Dependendo da complexidade do serviço que ele prestava, da qualificação que ele tinha. Para os hospitais de ensino, o IVD começava em 1,8, né? Já começava no máximo que teria para os demais hospitais. E acrescido dos IAVs, que eram índices adicionais de valorização nessa política. Que, se não me engano, eram 3 índices importantes. De regionalização, o hospital tinha que ter um compromisso com a região no qual ele estava inserido, né? Então teria que ter atividade. Atividade extramuro, por exemplo, internato rural, a UERJ teve isso, mas a pioneira foi a UFMG, né? E também a alta tecnologia, né? Chamada de transplante, que era o IAV de alta complexidade, o nome que dava, que também, e o hospital tinha, o Pedro Ernesto tinha 3. Então, na verdade, os hospitais que tinham mais complexidade, o índice, o IVD, ia até 2,0, ou seja, o dobro do valor do que estava na tabela do antigo INAMPS, né? E até 2,3, que era exatamente que hospitais como o Hospital de Clínica de São Paulo, o próprio Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, Porto Alegre, tudo tinha, que era o máximo que tinha. O Pedro Ernesto também tinha um 2,3 sobre a tabela. Essa era a política para os hospitais de ensino, né? Foi agregando mais esse valor. Em 87 foi a implantação do Sistema Unificado, um programa também desenvolvido no INAMPS, sob a liderança de Ezio Cordeiro, programa, o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, né? Que aí foi o grande embrião do SUS, né? Porque ele propunha extinguir, passar para os municípios, os hospitais, as unidades básicas de saúde, para os municípios. Algumas, as maternidades, por exemplo, a maternidade Carmela Dutra era do INAMPS, lá no Meier, ali, né? Ela foi passada, ali em Engenho Novo, né? Ela foi passada para o município, direto para o município, né? Quer dizer, uma série de outros hospitais foram para o município e outros para os estados, né? Então o INAMPS foi desfazendo isso e também extinguindo as superintendências regionais do INAMPS, né? E com a ideia também dele ser extinto, que aconteceu em 1993. Bom, então foi a segunda política. O POI aqui é Programação e Orçamentação Integrada. Eu vou só falar essas datas e tudo, isso tudo está na internet, tudo, e pode usar essas siglas, vocês vão descobrir algumas coisas em relação a isso. Eu estou usando sigla, mas não é para... simplesmente porque isso foi sempre importante, faz parte da trajetória do desenvolvimento dos hospitais de ensino. Foi feita uma proposta universidade integrada lá no MEC, né, no âmbito do MEC, universidade integrada ao sistema de saúde, que também não foi adiante. Essas propostas surgem, depois tem dificuldades. O SUS começa a entrar em crise, mas já é o ano da Constituinte, né? Porque muitos desses hospitais que tiveram que retornar para o INAMPS, muitos hospitais não entraram em maiores dificuldades, né? Então,
E aí foi o ano da Constituição Brasileira, chamada Constituição Cidadã, né? Mas que não resolveu o problema ainda do orçamento dos hospitais de um modo geral, e em especial dos hospitais universitários, né? E em 89 foi a criação da fundação da Associação Brasileira de Hospitais Universitários de Ensino. Nós temos 2 representantes esse ano. No ano passado fomos 4, foi lá no Einstein. Esse ano vai ser lá no IMIP, no Recife, né? O Congresso da Brauê, né? E aí foi criado, só para eu lembrar aqui, coloquei no início que eu sou um militante da educação médica, né? E de hospitais de ensino. O hospital, a Brauê era antes um departamento da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Médica, né? E ela rompeu com a ABEM em 89 no Congresso em Manaus, né? Esse departamento fez um movimento lá e criou então a Associação Brasileira Específica dos Hospitais de Ensino, porque tinha na Constituição de 88, já tinha começado uma discussão de extinguir a rede de hospitais universitários de ensino, passar todas para o estado ou para o município, né? De serem todos os hospitais. E isso criou uma reação dos dirigentes dos hospitais universitários, também de algumas universidades, outras gostariam de se livrar desses hospitais, né? Mas e daí criou a Brauê, né? Cujo primeiro presidente era um ex-diretor do Hospital Antônio Pedro, o Peçanha, né? E aí, para tentar contemporizar essa crise e essa dificuldade, na Lei 8080, a lei do SUS, foi colocado esse artigo 45 para mostrar que os hospitais tinham alguma autonomia, né? E não podia sair da universidade, como era que o substitutivo que tinha sido discutido até com essa extinção dos hospitais universitários e passar todos para... Porque toda e qualquer hospital seria um hospital de ensino. Essa aí é a idealização. Talvez seja até um ponto de chegada, mas seguramente não era um ponto de partida, como a própria reação demonstrou, né? Então seria mediante convênio, preservada a autonomia administrativa, tudo, enfim. E aos recursos humanos, financeiro, ensino, pesquisa e extensão, né? Bom, em 90, 91 foi o período que eu estive em Brasília também, até 92, né? Eu estava no MEC e a gente criou esse programa de reorganização administrativa e tecnológica dos hospitais de ensino, né? Ficou um pouco na retórica, porque também era um momento de crise, inclusive política, né? O próprio governo Collor já começou logo a crise, mas foi uma experiência muito boa. Eu trabalhei lá na divisão de hospitais de ensino e residência médica, né? Não ocupava cargo não, estava lá pela Organização Pan-Americana de Saúde, né? Mas eu aprendi muito nesse período também de 2 anos e meio. Em 91 tem um primeiro movimento para melhorar a qualidade do ensino médico, um movimento amplo, né? Eu estava lá quando o professor Benedito Filadelfo, ex-diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, foi lá levando a proposta, né? Olhamos, isso não tem chance não, porque era tanta gente fazendo parte da SINAEM, né? Na organização, que a gente imaginava que não ia adiante e foi, né? Felizmente a gente estava errado. A Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico foi criada, né? Era ampla, incluía inclusive os conselhos de secretários de saúde, representando o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, os conselhos de secretários municipais de saúde. No primeiro momento tentou incluir o Conselho Nacional de Saúde, mas o Conselho fica, não, o nosso papel é ficar acompanhando e monitorando para ver se dá certo. E aí também foi uma outra luta dura, né? Foi um momento também das tabelas, da crise, também das dificuldades de sustentabilidade do próprio sistema de saúde, criação da unidade de cobertura ambulatorial para resolver as questões que vinham se arrastando, e foi feita a terceira política para os hospitais de ensino, né? Também pelo INAMPS, que na época estava integrado com a Secretaria Nacional de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. O INAMPS já tinha sido transferido para o Ministério da Saúde, né?
em 1990, pouco antes de terminar o governo Sarney, né? E essa política, então foi criado o FIDEPS, que foi a base dessa política. O FIDEPS é fator de incentivo ao desenvolvimento do ensino e pesquisa em saúde, né? Então essa caracterizou a terceira política e foi interessante, eu não tinha prestado atenção nisso, a primeira política durou 12 anos, a segunda apenas 5. Porque pegou a nova Constituição, pegou as mudanças aí, e a terceira também mais 12 anos, porque ela foi de 91 até 2003. Né? Aí surge a terceira política para os hospitais de ensino, que para mim foi, penso, foi o melhor desenho. Essa foi a única que eu não participei mais diretamente, mas depois participei visitando hospitais no Brasil todo e também participando da comissão interministerial. Essa envolveu 4 ministérios, além de uma gama grande, a própria Abrauê, a BEM da medicina, a BEM da enfermagem, fazia parte da organização, foi uma discussão bem ampla, né? O Ministério da Educação, qual o interesse do Ministério da Educação numa política para os hospitais de ensino, né? Ensino de qualidade na área de saúde. Do Ministério da Saúde, ter uma assistência que seja exemplar, que seja um modelo, que seja uma referência para os demais hospitais, né? Essa é a expectativa que se tem de um hospital universitário, infelizmente não muito bem atendida, né? Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, até participava o secretário de Gestão, era um modelo de gestão para organizações complexas. E aí eu sempre insisto nisso, o hospital é uma organização das mais complexas. O grande guru da administração no século XX, Peter Drucker, ele dizia que sempre que ele queria referir uma organização complexa, ele citava um hospital, né? Ele achava que a única organização que se aproximava de um hospital, e o hospital universitário é ainda mais complexo ainda pelas atribuições que ele tem, era um grande aeroporto. Pelo inesperado que ronda o tempo todo, pela diversidade dos trabalhadores que existe dentro. Só achava que o grande aeroporto é que se aproximava da complexidade que tem um hospital. E o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o objetivo de pesquisas nas áreas de saúde e da educação comprometidas com o desenvolvimento do país, né? Quer dizer, então, todos esses ministérios tinham interesse nessa política, em princípio, mas a colocação e a presença deles variava muito, né? Até do próprio MEC, depois eu vou falar um pouquinho disso mais adiante aí, né? Aí nessa política surge uma série de portarias, né? A primeira portaria, teve uma antes até que criou a ideia da política, essa aqui já cria uma comissão interinstitucional visando formular política para os hospitais universitários de ensino, portaria 562, que aí coloca todo esse pessoal no meio, a própria Associação Brasileira, a ANDIFES, enfim, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, né? A Abrauê, CONAS, CONASEMES, enfim, todas essas siglas aí eram e realmente, apesar da quantidade grande de pessoas, funcionou o desenho, né? E surgiu a portaria 1000, que foi a primeira portaria para estabelecer critérios para certificação, para garantir que esse hospital de ensino é um hospital de melhor qualidade que aquele outro, né? E por isso ele também receberia um recurso maior. Isso está todo na proposta da portaria. E outras portarias que surgem para isso, inclusive uma que já começa, depois vai resultar mais adiante aí na EBSER, né? Que é essa aqui de 2006, 27 de maio, que cria uma política para os hospitais das instituições federais de ensino superior, né? Que já vinham em crise, muitos deles com problemas sérios na justiça, porque tinham fundações de apoio, que algumas eram bem transparentes, outras nem tanto, então tinha denúncias de todo o tamanho, né? E aí já começa a ter uma política com recurso do Ministério da Saúde sendo passado também para os hospitais federais universitários, né? Bom, continuando, em
2007, quer dizer, praticamente 3 anos depois do início daquela outra portaria, já altera, substitui, aperfeiçoa. É importante lembrar que entre os critérios, por exemplo, o hospital, para pedir certificação, ele tinha que ter o curso de medicina completo, né, o internato todo, né, pelo menos todo o interno de uma escola. Ele poderia ter outros também, né, até parcial, mas ele tinha que ter curso de enfermagem também, utilizando o hospital como cenário de prática, né? E nessa 2.400 isso aumenta, pede para mais outros cursos. E vai ampliando, e além dos programas. Tinha residência era obrigatório, tinha uma série. Depois, quem quiser, pega a portaria, essa última aí, 285, que é a que está valendo, né? Isso também tem um outro complicador aí, que vamos tentar comentar aí, mas, enfim, todo o processo estabelece todos os critérios de certificação, e que à medida que as portarias surgem, novas portarias para certificar o hospital de ensino, que depois vai redundar numa contratualização, né, que é exigida, a gente vai comentar. Bom, enfim, um hospital de ensino tem esses 5 eixos, ou 5 finalidades, 5 objetivos, 5 pilares, né, que deveriam sustentá-los. Isso a gente coloca em tese. Alguns dão mais importância a um desses pilares do que a outros, tudo. O ideal é que eles fossem integrados e interativos, né? Eu sempre insisto que no hospital de ensino, quer dizer, o foco precisa ser no paciente. A gente vai comentar isso. Começa pela assistente. O hospital só existe porque precisa de atender pessoas que estão sofrendo, né? Então, essa é a primeira finalidade, primeira função de um hospital, né? O ensino é importante e pode melhorar a assistência se for bem feito, né? Se for com foco no paciente, sem dúvida nenhuma, o aluno vai aprender muito mais. A extensão permite o hospital também interagir com a comunidade de onde surgiram aqueles pacientes, né? E poder fazer diferença nessa comunidade, né? A gestão é sempre um grande desafio, porque a organização é extremamente complexa. Não dá para esse modelito gerenciar um hospital como se gerencia o botequim da esquina ou uma padaria, enfim, né? Nada contra as dificuldades que tem cada um desses, né? Mas o hospital é sempre muito mais complexo. E a pesquisa, né? A pesquisa que deveria estar na ordem alfabética que eu fiz questão de colocar aí, né? Assistência, ensino, extensão, gestão e pesquisa, indo nesse sentido aí, quer dizer, a pesquisa está por último pela ordem alfabética, mas não é menos importante, porque a pesquisa é um instrumento ou deveria ser, instrumento de aperfeiçoamento da assistência, do ensino, da extensão, da gestão e da própria pesquisa. Eu sempre comento isso, que pesquisa para pontuar curriculares, ou para inflar ego de pesquisador, não tem relevância social, né? Pesquisa seria, a que tem relevância social, seria a que aperfeiçoe esse processo todo e a própria pesquisa faça avançar. Vamos lá. Bom, isso aqui também é outra questão que eu sempre gosto de insistir, porque o hospital é um local que a gente está sempre precisamos estar sempre aprendendo a aprender, né? Isso aqui são os 4 pilares da educação para o século XXI, que foi desenvolvida por uma comissão chamada Comissão Delors, na Europa, no início da década de 90, né? Eles reuniram, congregaram educadores do mundo todo nessa comissão e criou esse conceito de 4 pilares para a educação para o século XXI, que não tem sido seguido. Aprender a conhecer, que é isso que a gente aprende numa aula, num livro e tudo, né? Aprender a fazer, né? Que os cenários de prática são importantíssimos para a gente aprender os laboratórios de simulação, os laboratórios de pesquisa, para aprender a fazer. Aprender a viver juntos, e o relatório chamou a atenção de que o pilar mais frágil é este. O aprender a conviver, o aprender a viver juntos, dos 4 pilares. E o aprender a ser um profissional, um compromisso com a sociedade, de poder fazer diferença para as pessoas e tudo. Tudo isso configurando o aprender a aprender, que deve ser um exercício permanente da gente. E aí eu vou voltar ao Sir William Osler,
qual era a visão que ele tinha de um hospital, né? E aí ele falava, há um tipo de escola, ele já chamava o hospital de escola, que sempre julguei ser o hospital. Um local de refúgio para os pobres da cidade, um lugar onde novos pensamentos são materializados em pesquisas, uma escola onde homens são encorajados a fundamentar a arte sobre a ciência da medicina, uma fonte na qual os mestres recebem inspiração, um ambiente com cordial acolhimento a todos os práticos que desejam. Isso é bom contextualizar que isso foi no início do século XX, né? Quer dizer, todos os demais profissionais, às vezes, eram chamados de práticos, né? Quer dizer, não tinha essa estrutura que nós temos hoje, enfermeiros da forma que é, né? Já tinha enfermeiros, evidentemente, mas não tinha toda a estrutura que a gente tem de psicólogos, fisioterapeutas, né? Muitas dessas profissões sequer existiam dentro do hospital, né? Que desejam ajudar, um centro de consulta para toda a comunidade em ocorrências de problemas. Então, tudo isso que a gente fala nessa trajetória aí, de alguma forma, ele já intuía, já percebia nessa visão que ele tinha de um hospital, né? Não como uma estrutura administrativa, não como, às vezes, um centro de exercício de arrogância, né? Que a gente vê em alguns. E essa aqui também, a Mariana, que encontrou essa fala aí na procura dela. Geraldo Noronha era meu amigo pessoal, nós trabalhamos juntos. Eu fui para Brasília graças a ele. Ele foi o primeiro presidente eleito da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino. Ele era professor da UFRJ, né? Mas chegou a trabalhar no Pedernest, no PU Vila Isabel, né? no PAN Vila Isabel, que funcionou lá dentro um período, e foi diretor lá no Caju, do Fisiopneumologia, ITP, na época era ITP, depois mudou a sigla, né? Na época ele era diretor de lá e foi eleito presidente da Brauê, né? E ele disse essa frase aí, provavelmente numa das reuniões dos hospitais, um dos textos que ele escreveu: compete aos hospitais universitários de ensino dispensar cuidados integrais à saúde da comunidade, em nível crescente de complexidade. Isso significa que os hospitais universitários de ensino devem estar comprometidos com os princípios de universalidade, equidade e integralidade das ações de atenção à saúde, programática e dinamicamente integrados ao Sistema Único de Saúde. Esse é o nosso desafio, de garantir cada vez mais essa integração e esses princípios que estão lá na nossa Constituição, né? E ele já em 1990, né, ainda não tinha nem a Lei 8080, quando ele colocou isso, né, mas está aí registrado, né? E por fim, a visão que nessa trajetória toda a gente foi desenvolvendo, pensando no hospital, de como pensar integrando tudo isso. Um hospital que sempre mantém o foco na solução do problema dos pacientes, né? Mobilizando todos os meios necessários para tal solução, passa a ter as melhores condições de ensino e aprendizado. Isso a gente tem insistido muito, porque às vezes o professor vai lá, faz um discurso ético de importância da relação médico-paciente, mas na hora que ele chega na frente do paciente, ele quer se livrar o mais rápido possível se ele for atender, né? Ele faz isso tanto no hospital universitário quanto no outro emprego e às vezes até no consultório, né? Pede logo exames antes de pensar, veja, vai logo pedindo para se livrar o mais rápido possível. Então a gente tem muitos exemplos negativos assim nos nossos hospitais, né? De ensino de desenvolver atividade de extensão nas comunidades de origem do paciente ou dos pacientes em parceria com outros níveis de atenção loco-regional, o que exige um modelo de gestão cada vez mais conectivo e inovador, né? Temos que inovar nisso, não adianta. Não é só administrar, ficar só com foco nos recursos que o hospital tem que receber ou precisa receber. Tem muitas outras coisas que podemos fazer. Fazendo da pesquisa um imprescindível instrumento de aperfeiçoamento da atenção à saúde, do ensino, da extensão, da gestão e da própria pesquisa, o que nós comentamos antes. Então essa é a visão que a gente pensa de um verdadeiro hospital de ensino, né? E que vem nesses 40 e poucos anos de convivência e de aprendizagem aí, a gente vem sonhando
em desenvolver isso, em poder ajudar, contribuir para esse desenvolvimento. E por isso que eu sempre insisto, todo e qualquer profissional é igualmente importante. Todo e qualquer profissional tem que ter foco na solução do problema do paciente, independente de estar trabalhando no almoxarifado. Porque se ele estiver trabalhando no almoxarifado e não quiser acordar à noite para atender ele está prejudicando o paciente. Né? Ou não quiser resolver, nós já tivemos situações assim muito desagradáveis, aqui mesmo, nesse hospital desse tamanhozinho. Né? Quanto mais num hospital grande, em que o anonimato, às vezes, e a invisibilidade das pessoas, às vezes, é muito grande. Né? Uma luta que a gente tem que ter é exatamente evitar essa invisibilidade das pessoas. Né? Só para citar um exemplo, no meu departamento, lá da FCM, né? Uma professora, tinha a pele um pouco mais escura, tinha uma mecha de cabelo branco, vestiu a roupa da faxineira, né? Rodou o hospital inteiro, encontrando colegas, encontrando alunos, ninguém reconheceu, porque são invisíveis dentro do hospital. Quer dizer, é um desrespeito no humano, né? E, às vezes, muitos desses hospitais, o próprio doente é invisível, porque o professor só foca na doença, né? Ele só pensa na doença. E não, eu lembro dos meus professores lá no início dos anos 70, falando, desde o professor bem não existe doença, existe doentes. Mas ele só falava de doença, só dialogava com a doença, mesmo na frente do paciente, né? Então, isso é uma coisa que é difícil de superar, muito cultural, né? Mas vamos em frente. Enfim, esse é o nosso hospital, que exige que a gente pense diferente, que exige que a gente faça diferente, né? Que exige, ele está longe de poder ser certificado como hospital de ensino. Nós temos que buscar esses atalhos, né? Temos que mostrar que ele pode fazer muita diferença. Já está fazendo, né? Mas pode fazer muito mais, né? Os alunos que têm acesso a ele, já mostrar os pacientes, eu sempre mostro algumas fotos aqui de pacientes que saíram, com autorização evidentemente do paciente, que foram salvos, porque chegaram aqui praticamente mortos, né? E puderam ser recuperados. E a satisfação dos familiares e tudo, quando isso acontece, é do próprio paciente. Então, é essa que eu gostaria de compartilhar. Não sei se avancei no tempo, né? Tinha programado aí, deve ter passado de 1 hora. E aí ficar em aberto aí para a gente trocar, fazer uma roda de conversa aí, discutir, só para vocês verem. Isso não é novidade daqui. Isso aqui já foi lá de Brasília, né, do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, eles fizeram uma cartilha, o que é hospital de ensino, né? Quer dizer, eu até copiei aqui, até falei com o Kaique, né, que esse desenho aqui, só para mostrar também um outro problema da universidade, né? Eu copiei deles também, né? Só que ele esquece a extensão, né? Porque a extensão é o patinho feio dentro da universidade, a extensão é sempre muito esquecida, né? E aí eu falei para o Kaique, não pode nem pensar nisso, porque senão tem problema em casa, né? A nossa ideia eu sei que é 12:30 agora, já está todo mundo com fome também, mas assim, quando a gente esteve conversando, primeiro, a gente já esperava que essa conversa não fosse se esgotar hoje. Óbvio que quando a gente fala o que caracteriza o hospital de ensino, a gente quer logo a receita de bolo, que é a solução, que é sair daqui sabendo tudo. Mas como eu falei no começo, quem estava aqui, esse é o primeiro convite para a gente fazer uma construção coletiva. Muitas das pessoas que estão nessa sala estão aqui há 3 anos, nos mais diversos setores, se empenhando para o hospital chegar até aqui. E o desafio que faz a gente puxar essa conversa para uma formalidade um pouco maior, ele vem agora da chegada dos nossos professores definitivos, né? Porque a gente, a partir desse semestre, passou a ter, na medicina, por enquanto, na saúde, é só a medicina que a gente tem. A gente já teve convidando, acho que não tem ninguém desses cursos aqui, mas a gente teve convidando as ciências ambientais e a geografia para estarem conosco, inclusive com foco, por exemplo, em como a gente descarta medicamento, por exemplo, de forma segura, que é uma contribuição social que a gente entende que a gente pode fazer muito relevante, educando a comunidade para isso e várias outras questões.
Mas esse momento em particular, a gente se preocupa que daqui a menos de um ano estamos com a nossa primeira turma de 40 alunos entrando no hospital, e eu acho que a gente passa a vivenciar um novo capítulo. Então a gente tem uma ideia que a gente não conseguiu fechar a data ainda, agora no final do ano está super cheio, mas em comemoração também já aos 3 anos do Hospital Elcio Cordeiro, a gente quer fazer um fórum entre nós, todo mundo aqui está convidado, para a gente pensando nessas características e se aprofundando nas conversas aí contigo no dia a dia também, em todos que a gente puder, a gente tentar se reunir em grupos, em cada setor, em cada atividade, a gente está pensando o que a gente pode fazer para o nosso hospital dar mais um passo. Daqui a pouco nós temos muito mais leitos, daqui a pouco nós temos muitos alunos, e eu estou falando dos da medicina, porque os da medicina são novidades, né? Nós já recebemos no hospital, o NEP é o setor que faz essa parceria de estágios, a gente tem enfermagem, a gente tem fisioterapia, a gente tem serviço social, da UF, da Estácio, da Veiga de Almeida, então tem várias instituições e cursos envolvidos conosco, então a gente entende que esse tipo de construção ela tem que ter também, como já existe de todo mundo que está aqui, né? O hospital tem o DNA de todo mundo que está aqui, a gente quer que continue assim, então é muito mais um convite para a gente falar. E se vocês tiverem alguma ideia, quiserem comentar alguma coisa do dia a dia, perguntar, fiquem à vontade. E obrigada de vocês estarem conosco aqui. Alguém quer contribuir com alguma coisa, alguma dúvida? Xará. Bom, uma dúvida até, né? Em que hoje, né, o Hospital Universitário Elcio Cordeiro difere do outro hospital da UERJ também, o UP, né? O Pedro Ernesto, considerando que esse tem apenas 3 anos e o outro já está bem estabelecido, se é que há uma diferença entre esses 2 hospitais universitários, no caso da UERJ? Essa é uma ótima pergunta, né? E não é fácil de responder, né? Primeiro, eu cheguei aqui, quando vim para cá, na primeira reunião que eu fiz com a equipe que estava aí, né, ainda não tinha começado a funcionar o hospital, eu externei um desejo, né? Eu falei, eu adoro o Pedro Ernesto. Me formei lá, fiz a residência médica lá, né? Fui diretor em 3 ocasiões, a última como diretor-geral do hospital. Eu tenho um maior orgulho daquele hospital, mas eu não gostaria que esse aqui fosse um segundo Pedro Ernesto. Porque muitas das coisas que a gente critica, né, nessa trajetória dos hospitais, o Pedro Ernesto foi acumulando. Uma delas, nem todos os serviços têm foco no paciente. Aliás, relativamente, são poucos, às vezes poucos profissionais que têm o foco na solução do problema do paciente, infelizmente, né? Quer dizer, então não gostaria de repetir isso aqui, né? Então, eu gostaria que fosse a primeira diferença. Mesmo que a gente não tenha a tecnologia que tem o Pedro Ernesto, não tenha o recurso que tem, mas a gente tem que fazer o melhor possível para aquele paciente. Inclusive, utilizar o Pedro Ernesto. Nós temos feito isso, né? Quer dizer, tem situações aqui que a gente transferiu para lá e foi salvo graças à expertise de profissionais lá do Pedro Ernesto. Mas, no cômputo geral, eu gostaria que todo mundo, porque o aluno aprende com o que a gente faz, não com o que a gente fala. Não adianta eu fazer um discurso ético para o aluno, mas na hora que eu for atender o paciente, eu tratar o paciente como um objeto, né? E principalmente como um objeto de ensino, que foi ao longo esses 2 séculos e pouco de medicina aqui no Brasil, o paciente foi sempre visto como um objeto de ensino, e não como uma pessoa que precisa de cuidado, que precisa e principalmente também outra coisa, quer dizer, o Hospital Pedro Ernesto é um hospital altamente hierarquizado. Eu falei aqui, eu não gostaria que esse hospital fosse hierarquizado, né? Lá, e às vezes é assim, medicina está em cima, depois enfermagem, depois vai estabelecendo essa hierarquia. Não faz sentido, né? A liderança, às vezes, no CTI, por exemplo, o CTI é um lugar que é muito interessante, porque às vezes fica muito claro a mudança, às vezes, na hora de colocar o respirador lá, o líder é o fisioterapeuta, né? E no cuidado do paciente, a liderança tem uma enfermagem, né? Toda a gerência do cuidado ali, né? Quer dizer, então, às vezes isso fica mais visível, né? Mas fora disso, às vezes, o médico vai lá, prescreve,
e vai embora e tudo. Quer dizer, o que eu acho que a gente precisa mesmo ter clareza de que todos estamos aprendendo uns com os outros, né? O médico tem muito a aprender com o fisioterapeuta, muito a aprender com o enfermeiro, muito a aprender com o psicólogo, muito a aprender, quer dizer, e vice-versa, né? Todos estamos aprendendo, ensinando e ensinando aprendendo. E o hospital de ensino deveria ser um exercício disso. Isso, na verdade, é um grande desafio hoje. Isso é mais complicado que os grandes, né, que já cresceram e se desenvolveram com outro modelo. Hoje, eu acho que assim, a gente discute isso lá na pós. Não só num hospital como o Pedro Ernesto, ou qualquer outro hospital maior, como no próprio SUS. A transversalidade do atendimento é uma coisa que a gente busca a integralidade, mas se essa integralidade ainda é alguma coisa que se pretende, não se tem muitas das vezes. E dentro de um hospital, eu acho que essa é a característica que precisa ser alimentada desde agora, onde a gente ainda pode não perder esse viés, né? As equipes que se conversam, o cuidado que não fica fragmentado, as ações de cada um que começam quando a ação do outro é entregue sobre aquela responsabilidade. Então, esse compartilhamento, esse entendimento de que a assistência é algo integral, que parte de equipes e mais, não só para o paciente, mas para a família e para todo o meio que faz a qual aquele paciente pertence. Isso é um ideal, eu acho que ainda é um ideal, eu acho que a gente não tem isso completamente em nenhuma estrutura, né, nenhuma micro, nem nenhuma macroestrutura, mas é o que quando a gente começa do início, a gente talvez consiga não perder essa característica. Né? O senhor sabe que a gente vem tentando manter isso desde o início do hospital, desde há 3 anos atrás, a gente está aqui esse tempo todo, a gente tem tentado manter isso como característica do ESIO, né? Manter isso, quando o hospital crescer, é um desafio muito grande, porque realmente não é fácil, o senhor está colocando, é uma meta que é algo a se perseguir o tempo todo, porque se você não perseguir durante um tempo, você perde, talvez não consiga resgatar lá na frente. Que essa hierarquia, essa compartimentação, esse distanciamento, se você não fizer questão de que isso não ocorra, ele vai acontecendo de forma quase que natural, o que não é o ideal, né? Então, eu acho que é uma luta que eu sempre digo isso de maneira muito tranquila, né, e sem nenhum tipo de ressalva, porque não é algo realmente, é uma meta que o senhor vem colocando, né, desde sempre, desde o primeiro dia, né, que esse hospital esteve aberto. É uma coisa que a gente consegue manter como ideal até hoje, é uma coisa que se não existe totalmente, é porque é difícil de construir mesmo, é porque é difícil, não é fácil, mas é aquilo que não se deve perder para manter uma identidade desse hospital diferente do lugar comum onde ficam tantos outros e tantas outras estruturas de saúde. Eu acho que é isso que vai fazer com que a gente tenha uma atuação diferenciada. Em Cabo Frio, por que não dizer, o hospital vai crescer, vai ter centro cirúrgico, vai ter Cabo Frio, no Rio de Janeiro, sabe, sei lá, de que forma mais. Então, acho que esse é o grande desafio. O que o senhor está colocando agora é o grande desafio, a gente ter esse modelo. Com certeza. Alguém mais quer dar um... Sim? Tem que apertar. O que o senhor acha a nível de como os colaboradores do hospital podem fazer com os recursos atuais para que eles contribuam que a gente se consolide como um hospital universitário? Aprendendo a aprender, sempre. E exercitando isso o tempo todo. Eu vou até dizer uma coisa, eu tive um mestre, um professor, que não era nem da clínica que eu fiz residência e que eu fiz os estágios curriculares, né? Que era a clínica do professor Landman. Ele era um braço direito do professor Landman, já faleceu, Virgílio Pinho da Cruz. O Virgílio, eu fui conhecê-lo mesmo na prática num hospital lá na Zona Oeste, né? Onde eu fui acadêmico bolsista, lá, né? Fui lá muito frustrado, porque eu achei que tinha feito uma boa prova e fui parar num hospitalzinho lá, quer dizer, depois eu soube até porquê, né? Mas o Virgílio, ele me ensinou uma coisa que para mim foi fantástica, que a gente tem que fazer diferença. Lá era um hospital pobre, com gente muito pobre em volta, Realengo, Bangu,
enfim, Santíssimo, toda aquela região ali, né? E a gente, e ele falava, a gente tem que fazer diferença com o que a gente tem, né? E fazer diferença aqui. Ele ensinou muito isso lá, né? E não tinha, e olha, eu aprendi muito. Eu costumo dizer que foi minha segunda faculdade de medicina, foi exatamente trabalhar naquelas condições precárias, né? E a gente poder fazer diferença para as pessoas com aqueles recursos que tem. E é isso que eu acho que a gente tem que lutar, porque quando tiver, vai ser ótimo. Esse dia, o professor, pouco tempo, o Douglas, né, tá chamando ele já de professor ali, o Douglas, ele vira e falou assim, Chico, talvez seja muito importante o que a gente está fazendo agora, enquanto não temos tomógrafo, que é não desperdiçar exame, não pedir exame desnecessário, né? Quando a gente tiver, continuar com essa prática, com essa cultura de não fazer exame, só porque tem facilidade para fazer, né? Quer dizer, esse é o grande paradoxo da saúde como um todo, e no hospital universitário parece que ele tende a exagerar também, que apesar dos recursos escassos, o desperdício é imenso, né? É muito grande, né? Desde desperdiçar um talento, né? E às vezes a gente vê também por preconceito. Nós já tivemos aqui, discussão da pessoa achar que porque foi alocado para trabalhar na recepção, ele está sendo desvalorizado. A recepção é um cartão de visita do hospital, um lugar importantíssimo, né? Então, essa cultura hierarquizante que nós temos na sociedade precisa ser rompida, né? E não podemos aceitar. Eu sei que é fácil falar, né? Porque às vezes eu passo também, eu passo por uma pessoa e não vejo. Às vezes eu esqueço o nome, né? Tem tudo isso, quer dizer, mas é um esforço que a gente tem que ter diariamente, né, para isso. E sempre abrir um espaço de aprendizagem, um espaço de convivência, porque aprender é conviver, né? A gente aprende convivendo, né? Professor, em questão, voltando, não falando sobre a parte médica, mas sim a moça que se vestiu de serviços gerais e passou pelo hospital todo, essa é a grande questão também aqui. Estou falando por mim, que eu sou a única que estou aqui, mas a visibilidade e a falta de educação, de respeito, ela é muito grande. Com certeza. Porque pessoas que não entram no elevador com a gente, que quando a gente está no elevador a pessoa volta. Pessoas que já falaram na mesa, eu não sento. Então, assim, é uma questão que ela precisa ser vista de perto. De pessoas passarem do nosso lado e jogar o lixo no chão. Porque você limpa, você tira. Então, assim, não é uma questão médica, universitária, de colocar estudante, mas é uma questão também de olhar para a gente, para os serviços gerais, para uma recepção, que a pessoa está se sentindo menos. Mas é uma questão também que não é porque você é um médico, ou porque você é uma enfermeira, ou porque você é uma professora, que você também vai fazer com que aquele seu colega de trabalho, que nós somos um colega de trabalho das pessoas também, faça com que seja um diminuído e que aquela pessoa também perca o interesse pelo seu trabalho. Então, é uma questão também que ela tem que ser vista, que ela tem que ser estudada, que ela tem que ser chamada também para conversar. Porque é grave também da pessoa não sentar na mesa porque nós estamos na mesa. E porque a gente passou a almoçar mais tarde para não ter que entrar num almoço meio-dia. Então, as pessoas elas se separam, elas se diferenciam, e isso faz com que a gente também não se sinta funcionário do hospital. Você também não se sinta integrado, que você também não possa estar naquele lugar. As pessoas de serviços gerais, elas procuram não estar no mesmo lugar que outras pessoas que estão acima da gente, justamente para aquelas pessoas que elas acham que elas estão incomodando aquelas pessoas. Então, assim, não é um assunto muito sério e muito importante também para ser visto. Porque é bem difícil também você trabalhar num ambiente onde as pessoas, não estou dizendo que são todas, pelo contrário, tem muitas pessoas que estão junto com a gente, que agradecem o nosso serviço, mas já aconteceu comigo da pessoa
Eu estou trabalhando no corredor, a pessoa me fala assim, ô faxineira. Então eu falava, não, meu nome é Fabiana, pode me chamar, estou com você aqui 3 anos. Não é possível que você não saiba o meu nome. Então a pessoa gritar no corredor te chamando de faxineira, eu não estou questionando o meu trabalho. Estou aqui para limpar mesmo, para trabalhar, mas eu acho que a pessoa sabe teu nome. Então eu não acho digno que a pessoa te chame de faxineira ou porque você está fazendo isso. O respeito ela tem que ser recíproco para todos. Entendeu? Exatamente, Fabiana. Exatamente. E o que vai reforçar, o próprio professor Francisco, né, em uma conversa que eu tive com ele, já reforçou isso, né? O hospital não é só o médico, né? Não é só o enfermeiro, né? O pessoal que cuida do paciente assim diretamente, né? O senhor já falou isso comigo, né? Todos fazem, o hospital funciona com elas, né? Com todos nós, pessoal de TI, de administração, tudo, né? Então, só para reforçar que na fala dela, né? Que o hospital é um conjunto de todos esses profissionais, de todos os níveis, né? Isso, então é só sempre isso. A gente tem que estar presente. Eu falava isso lá no PDRNSP, só que é muito mais difícil. Aqui já é mais fácil até de te ouvir assim e ficar muito emocionado da sua visão, da sua percepção de colocar isso, né? Porque em alguns lugares, o PDRNS eu falava até com o Valdir Jasbi, que é meu amigo, tudo, falava assim, olha, todo e qualquer trabalho aqui é igualmente importante. Eu sei que você opera o coração, etc., faz um trabalho belíssimo e tudo, mas o trabalho da pessoa que limpa a sala cirúrgica lá é tão importante quanto o seu, porque se ela não fizer bem feito o trabalho, vai comprometer o seu, e vice-versa. Se você não fizer bem feito, vai comprometer até o emprego dela, da pessoa. Então, todo e qualquer trabalho tem que ser visto como igualmente importante, né? E aí, agora, o preconceito é uma coisa difícil de superar, né? Não é um negócio fácil, não é mágico, né? Você não faz isso por um discurso e pronto, saímos daqui todos super. Quer dizer, é um aprendizado ao longo mesmo, vai demorar tudo, né? Mas o que é aprender e ensinar, né? Por exemplo, isso um dos meus gurus, Humberto Maturana, que ele dizia assim, é a gente poder, depois que sair daqui, poder falar de coisas que antes a gente não podia. Então nós fizemos aqui, criamos um ambiente, um espaço de convivência que durou 1 hora e pouco aqui, tá? Para depois a gente poder conversar também sobre coisas que antes a gente não conhecia, porque eu podia expor aqui uma trajetória, uma parte dela, tudo. Só complementando. Passar para se a gente encerra depois, acho que o pessoal quer. Dê seu nome. Oi, Juliana, sou professora de Biologia Celular aqui da FCM. Acho que só para complementar, que é importante, adorei a sua fala, maravilhosa, tá? E a gente está falando sobre o hospital escola, não tem como desvencilhar isso, obviamente, da formação desses alunos, né? Não só da medicina, obviamente, mas de todos que compõem aquele universo. Então, acho que o que a Fabiana colocou vem ao encontro do que a gente precisa fazer na sala de aula desde o primeiro momento. A gente fala tanto em humanizar, né, o atendimento, e aí eu falo de uma esfera muito mais global mesmo, o atendimento de uma forma geral, né? E a gente precisa colocar isso dentro da sala de aula. A gente precisa tirar esse mito de que existe uma hierarquia que é indissociável, né, da formação médica, do enfermeiro, enfim, né? É um indivíduo que tem uma vocação, que precisa atender um outro indivíduo, que tem suas idiosincrasias, que está passando por um momento difícil, porque é isso, a gente vê muito a doença em si ainda, né? Não vê o indivíduo e o seu entorno. Então, acho que muito importante para constituir um hospital, escola, primeiramente, a educação desses alunos precisa ser vista desde o primeiro dia de aula. E que nós, professores e professoras, nós nos dispamos dessa, né, vamos dizer assim, né, dessa roupagem que muitos nos colocam como superiores, mas não, nós somos iguais e a gente precisa ter uma sociedade justa e equânime. Então é só fazer esse gancho com a sala de aula, tá? Gente, obrigada. Eu acho que a gente não podia terminar com uma fala mais significativa do que a sua. Eu acho que você deu um exemplo muito forte para a gente, Fabiana, assim,
do que a gente quer, que é exatamente isso. A gente quer que a gente se sinta feliz. Talvez uma ideia que fique aqui para a gente pensar é uma construção tipo um medidor de felicidade mesmo no trabalho. Porque, assim, a violência no trabalho, e outra coisa, a Juliana está falando da sala de aula, tem uma coisa que a gente fala muito, que é o currículo oculto. Não adianta eu ser diferente do que eu falo. Então, assim, e no momento em que, se eu te passar ali e te tratar de uma forma indevida, o aluno está vendo isso e ele está aprendendo. Então, assim, eu acho que é muito forte o compromisso que a gente tem aqui, independente de qualquer função que a gente tenha, da gente ser escutado e da gente poder trazer essas questões. Fica o convite para a psicologia. Eu sei que a equipe é bastante empenhada sempre com essas ideias. Pelo NEP, pelo menos, eu te garanto que, assim, no que tiver ao nosso alcance, a gente quer, antes de qualquer coisa, que a gente tenha respeito e felicidade. Lembrando que racismo é crime, né, que a gente não quer misoginia, nada disso, e a gente não adianta ser ativista de WhatsApp, como eu digo, a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. Gente, muito obrigada mais uma vez. Bom dia para todo mundo.